a palavra aos nobres parlamentares que aqui se encontram e, posteriormente, a palavra aos demais participantes que aqui se encontram, e da mesma forma gostaria que os mesmos já se inscrevessem junto à assessoria da mesa desta comissão que aqui se encontra, para que possa exatamente poder debater e fazer uso das suas palavras. Sendo assim, como dito anteriormente, neste momento eu passo a palavra ao nobre deputado Elismar Prado, para que o mesmo possa também aqui fazer as suas colocações acerca do assunto que vem sendo debatido nesta comissão. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Agradeço, quero saudar todos os convidados, presidente Gustavo Correia, deputado Neider, autor do requerimento, nosso deputado Tadeuzinho, os representantes da Defensoria e os participantes aqui também. Dizer que é fundamental essa discussão, inclusive eu estou aqui com a papelada, que é tanto assunto que a gente se perde. Aí eu fiz aqui uma seleção de uma série de matérias da imprensa, justamente sobre o tema da Defensoria. E dizer aqui, só corroborando, que é fundamental não só que se preencha todas as vagas do concurso, né? Faltam 150, é isso, né? Mas, mesmo assim, o déficit vai ser gigantesco ainda, de defensores no Estado, né? Nós sabemos que é uma função muito nobre, né, que goza de toda a admiração da sociedade, da nossa também, que os defensores públicos são os advogados do pobre, das pessoas que não têm oportunidade e acesso à justiça. E, infelizmente, é uma precariedade em todo o Brasil. A gente sabe que a falta de defensores, falta de estrutura, baixíssimos salários, é no Brasil todo. Agora, em Minas, é uma das situações mais graves que nós temos. Nós levantamos informações segundo a legislação, né, que estabeleceu a Defensoria em Minas, deveríamos ter pelo menos 1.200, não é isso? 1.200 defensores e temos apenas 450. Então, isso significa que a Defensoria Pública em Minas, ela atua em apenas 1/3 do território do Estado. Estou tentando resumir os levantamentos que nós fizemos. Também com relação à baixa remuneração, a falta de estrutura e a grande evasão que tem dos defensores, pelos baixos salários também. A cada 12 dias, um defensor deixa a instituição. E com relação às reivindicações dos próprios defensores, eu acho importante, presidente, registrar que são mais recursos no orçamento, não é? A criação de um fundo também, que esse fundo possa, inclusive, além de ser mantido por diversos recursos, mas também por recursos fora do Tesouro Estadual para custear as despesas da Defensoria. Um outro dado importante, o orçamento do Poder Judiciário, por exemplo, ele fica com cerca de 71% do orçamento estadual destinado à área, o Ministério Público 24% e a Defensoria Pública apenas 5%. Portanto, o orçamento da Defensoria, previsto para a Defensoria Pública aqui em Minas Gerais, está muito abaixo da média nacional. Muito abaixo da média nacional. Outra questão, acho que é importante a gente sempre salientar, mas já foi dito, é a importância de realmente interiorizar a ação da Defensoria, interiorizar, haja visto que ela não consegue chegar em todo o Estado com 853 municípios, né? Ela está presente em 1/3, como eu disse, mais de 60% das comarcas não têm defensores públicos, o salário é um dos mais baixos do Brasil, mas apesar de toda a precariedade, de toda a dificuldade, da falta de salário digno e de condições de trabalho também dignas, a gente percebe que a produtividade, o índice de produtividade é um dos mais altos do Brasil. Apesar de toda a precariedade, eu tenho números aqui que a Defensoria em Minas Gerais, ela atende em média 2,6 mil, né,
cidadãos por defensor. 2,6 mil, é muito. E uma questão, acho importante salientar também, é a importância de garantir autonomia e independência à instituição, porque nós sabemos que não só a Defensoria Pública, mas alguns outros órgãos ficam na dependência do Poder Público Municipal, por exemplo, né? Eu conheço a realidade de perto da Polícia, por exemplo, Civil. Se o prefeito não põe a gasolina, se ele não mantém a viatura, o aluguel da delegacia, simplesmente você não tem Polícia Civil em muitos municípios do Estado. Da mesma forma, se você tem a Defensoria nessa dependência, muitas vezes corremos o risco, né, de realmente não garantir uma autonomia, uma independência da Defensoria para fazer o seu trabalho, porque existe processo sim de capturação, de atrelamento, e isso eu acho que é uma coisa que nós não podemos admitir de forma alguma. Eu tenho aqui, por exemplo, a matéria do portal de notícias Globo, G1, faltam defensores públicos em todo o Brasil. É público, gratuito e oferecido a quem pode pagar, a quem não pode pagar um advogado. Mas quem precisa da Defensoria Pública sabe que nem sempre é fácil conseguir esse serviço. Tem alguns exemplos aqui. De madrugada, uma senhora, né? De madrugada, a fila já é longa na porta da Defensoria Pública em Belo Horizonte. Dona Ana chegou no dia anterior, às 21 horas de ontem, e diz. Agora, ainda temos aqui a Fernanda Soares, também madrugou. Desempregada, ela quer ajuda para conseguir a pensão alimentícia para o filho de 2 anos. Sem a Defensoria seria difícil. É caro um advogado, ela comenta. Não podemos entrar com novas ações, porque o atendimento civil está suspenso, disse um funcionário da Defensoria Pública em Betim. Mais de 60% das cidades mineiras não têm Defensoria Pública, mas nas que tem, a procura é muito maior do que a capacidade de atendimento. Em Betim, por exemplo, é um defensor para cada 100 mil habitantes. Na cidade, desde outubro do ano passado, o atendimento de casos como separação, divórcio e inventários está suspenso. A diarista Valquíria da Silva Coutinho voltou para casa sem conseguir rever a pensão que recebe do ex-marido. Nas palavras dela, a gente está sempre correndo atrás, está sempre procurando, e quando chega, não tem atendimento, aí fica difícil, reclama. Ou seja, só terminando, presidente, eu tenho aqui uma outra matéria do jornal Tempo, do dia 12/5/2011, em que o governador de Minas, Antônio Anastasia, isso aqui é texto do jornal, impulsou na noite de ontem 50 novos defensores públicos, como foi dito aqui, né, durante a cerimônia realizada na cidade administrativa. Na posse, a defensora-geral Andréa Tomé cobrou do governador que a cota prevista constitucionalmente de 1.200 defensores públicos atuando no Estado seja cumprida. A Anastasia atribuiu a falta de conhecimento dos governos anteriores como motivo para a falta de infraestrutura da instituição. E disse ainda, está entre aspas, palavras do governador: os outros governos não deram a atenção necessária à Defensoria Pública, não por má vontade, mas por desconhecimento. São palavras do governador ao jornal O Tempo, matéria do dia 12. Agora, o governador Anastasia fazia parte do governo anterior. E ele, aqui na matéria, disse que não tinha conhecimento. E disse ainda que os governos anteriores não deram a atenção necessária à Defensoria Pública. Por fim, uma outra matéria do jornal Tempo, do dia 20/5, também sobre a Defensoria. Esse aqui eu já disse, fala dos 1.200, né? O Estado, apenas aqui ele diz que tem 509. Segundo o Gabinete da Defensoria Pública de Minas, das 296 comarcas do Estado, apenas 99 contam com defensores. E aí o governo anuncia que até 2012, no processo gradativo até lá, ele vai preencher as vagas dos aprovados no concurso. Mas eu entendo que mesmo com esse preenchimento, o déficit ainda vai continuar gigantesco, e eu chamo a atenção, realmente, do governo do Estado, que possa se sensibilizar e que possa abrir mais concursos e oferecer, não só resolver o problema do déficit, da sobrecarga de trabalho, mas melhorar as condições de trabalho, também as condições de remuneração dos defensores, que desenvolvem um trabalho extraordinário. Realmente, nos orgulha muito o trabalho dos defensores, e a gente sabe que boa parte da população carente no Estado simplesmente não tem acesso à justiça,
né? É uma população que tem esse direito constitucionalmente, e eu espero que o governo do Estado possa resolver essa questão, prover todas as outras vagas desse concurso, mas a resolver esse déficit e resolver o problema da falta de infraestrutura e também da questão da precariedade que vive, né, a qual está submetida aí os defensores públicos. Quero parabenizar o autor do requerimento, Neider Moreira. É fundamental essa questão. A Assembleia vai estar, né, acho que acompanhando. Acho que é uma obrigação nossa, como fiscais do povo, falar sempre da Defensoria, do trabalho que eles realizam, que é realmente um trabalho fantástico, mas que, infelizmente, estamos muito aquém do ideal, e o governo do Estado precisa se sensibilizar, né? Eu achei grave aqui o que foi colocado pelo governador Anastasia, de que ele atribuiu ao desconhecimento dos governos anteriores. Ora, ele era o governo anterior. Então, a gente espera que agora que ele realmente, de fato, é o governo, e é o governo do Estado, que ele possa resolver e essa precariedade, né, essa dívida que tanto os governos anteriores e agora o seu próprio governo herdou com relação à dificuldade, os obstáculos e a precariedade que os defensores públicos estão enfrentando no Estado de Minas. Obrigado, presidente. Nós agradecemos as palavras do deputado Elismar Prato, que veio bem munido de informações aqui, inclusive trazendo vários depoimentos até do nosso governador Antônio Anastasia. Neste momento, eu passo a palavra, então, ao nobre deputado Fred Costa, e desde já, nada contra Vossa Excelência, deputado, essa presidência solicita que os nobres deputados cumpram o prazo aqui regimental dos 10 minutos que foram dados aos parlamentares e aos convidados. Com a palavra, o deputado Fred Costa. Agradeço, presidente, deputado Gustavo Correia. Quero, desde já, manifestar aqui que não serão necessários 10 minutos. Vou procurar aqui externar o meu sentimento num prazo menor. Cumprimentar o doutor Glauco, doutora Lumina, doutor Eduardo, e de forma especial os aprovados no concurso, que legitimamente reivindicam que seja colocado em prática aquilo que é direito de todos vocês. Eu, particularmente, faço ideia e posso mensurar qual foi a entrega e o esforço para que fossem aprovados. Fui da primeira turma de Direito da UniBH e me recordo naquilo que é de praxe, nas primeiras aulas, professores de diferentes matérias perguntando aquilo que desejariam ser após formados. Ampla maioria, 90%, desejava ser aprovado no concurso público. E depois de concluído o curso, dedicado muito aos estudos, chegar a ser aprovado e viver a expectativa de serem chamados a exercer a função, não deve ser de forma alguma algo aprazível, muito antes, pelo contrário, até um objeto desmotivador para encarar outros benefícios. É fato, todos nós sabemos que a instituição é essencial para a função jurisdicional do Estado e, dessa forma, é imprescindível que esteja na ordem de prioridade dos gestores públicos, sobretudo num país cujo a principal marca, infelizmente, é o contraste social
embora os números nos remetam a uma condição de otimismo através do desenvolvimento do país, do Estado e da nossa capital,